Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do Fundo Santander Renda de Aluguéis, Fundo de Investimento Imobiliário, o SARI 11, Fundo de Lajes Corporativas e de Logística. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro, EF Infra, o carro-chefe aqui do canal, tá bom? Falamos de outros assuntos, pesquise a raiz do canal, mas principalmente FIF Agros, EF Infras. E se você quer acompanhar conosco aí mais de 150 papéis, que a gente acompanha, claro que a gente não lê todos os relatórios, mas a gente acompanha mais de 150 papéis, tá? Então acompanhe conosco, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? E também esse relatório gerencial eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Vamos lá então, Santander Renda de Aluguéis, o SARI 11. Inclusive, se você tiver o SARI 11 na tua carteira, compartilhe com a gente nos comentários qual o percentual da sua carteira hoje no SARI 11, tá? Eu tenho um SARI 11 na minha carteira, em torno de 3% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, FIAGROS e FIINFRA, está no SARI 11 já há algum tempo, já gosto do fundo. Vamos lá então. Para quem não conhece o fundo, ele tem o objetivo de investir em imóveis comerciais, preferencialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e distribui mensalmente rendimentos de aluguéis aos cotistas. O valor de mercado da cota encerrou setembro a R$ 74,90, né? 30 de setembro, último dia útil do mês, né? Que é a referência desse relatório e também a data base do fundo, né? O fundo anuncia no último dia útil do mês que ele faz referência e paga 10 dias úteis depois, tá? Atualmente a cota está aí no mercado em torno de R$ 78,00, então teve aí um aumento nesse período, tá? E o rendimento distribuído no mês de setembro, referente ao mês de setembro pago em outubro, 65 centavos por cota. Mais para baixo a gente tem os dados patrimoniais. Então a gente verifica aqui o patrimônio líquido do fundo hoje está em 905 milhões de reais. É um fundo que tem em ativos, ele é um fundo bilionário, né? O que reduz o patrimônio líquido aqui é o financiamento do imóvel, WT Morumbi. E a gente vai ver esse detalhamento um pouquinho mais para baixo. O fundo tem mais de 9 milhões e 200 mil cotas emitidas, mais de 28 mil cotistas, e eu sou um deles. E se você também se inscreva aí no canal, porque todos os meses, religiosamente, a gente acompanha aqui o SARI 11 através do seu relatório gerencial, saber o que a gestão está fazendo, como é que está o desempenho do fundo, tá? Então se inscreva aí e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Valor patrimonial da cota, R$ 98,00. Então o fundo está em torno de 20% descontado no mercado. E o fundo tem desde dezembro de 2019, né? E as taxas aqui mais para baixo, né? As taxas que são cobradas para o fundo, 1,25 taxa de administração, que inclui taxa de gestão, né? Acaba se misturando, e também o fundo não tem taxa de performance. Essas taxas vêm descontadas já no resultado mensal do fundo, tá? Bom, mês de setembro, o fundo distribuiu então 65 centavos, pagou ontem, né, dia 17. O dividend yield do fundo anualizado está em 10,9%, né, nos últimos 12 meses aí calculados, né? Pela cota de fechamento de setembro, né? R$ 74,90. E, além disso, o fundo está fazendo uma reserva já há algum tempo, né? Desde que, né, principalmente, né, quando o fundo teve uma vacância no WT Morumbi, né? E aí está recebendo uma renda mínima garantida, mas o fundo já estava, né, antecipando e fazendo um resultado acumulado. Hoje está em 77 centavos por cota. E a estratégia é que eles não devem distribuir até que a parte das áreas disponíveis para locação sejam ocupadas. E ele também fala aqui da expectativa de rendimentos até o final de 2022 de entre 62 e 65 centavos por cota. Então, no mês de setembro, né, distribuiu aí o máximo da estimativa. E o valor de mercado do fundo em 30 de setembro então fechou em 74, teve uma desvalorização no mês de 6,6%, né? Porque em agosto muitos fundos de tijolo subiram bastante. O SARI chegou a estar cotado ali em torno de R$ 82,00, se eu não me engano. E ele está 23%, mais de 20%. Eu falei que estava 20% descontado no mercado, não, está 23,6% abaixo do seu valor patrimonial, e é o que a gente fala aí, está descontado no mercado em torno então de 23,6%. E no mês de setembro o índice do IFIX foi de 0,49%,
E o fundo então teve aí, né, uma desvalorização no mês de setembro. Muitos fundos de papel, né, inclusive ele comenta aqui, os de tijolo continuam, né, alguns em movimento de valorização, mas os fundos de papel, por conta do IPCA negativo, né, deflações aí já no terceiro mês consecutivo, muitos fundos de papel com grandes oportunidades de entrada, né, porque uns caíram ali já mais de 10% desde o primeiro mês de deflação. Então está tendo uma boa oportunidade de entrada nos fundos de papel, porque a deflação é momentânea, né? Acaba que depois os fundos passarão a pagar os proventos aí próximos a 0,9, 0,8, que é o normal, né, de pagamento, mas alguns nesses períodos de deflação pagando em torno de 0,5%, 0,4, 0,6. Então realmente que fez com que muitos fundos aí caíssem, né? Assustam muitos investidores, uns aproveitam, que nem eu, essa oportunidade para entrar em bons fundos, né? E outros saem vendendo aí sem nem saber o porquê. Bom, portfólio do fundo, ele fala aqui que sobre o RMG, né, que tem sido questionado sobre esse RMG, eles destacam então que desde maio desse ano os aluguéis do imóvel estão acima do valor da RMG. Então, eles não estão recebendo nenhum valor complementar, né, desse RMG, porque o total dos aluguéis das áreas da área do fundo, né, que é em torno de 80%, acho que 75%, 80% do WT, estão superiores ao valor total do aluguel. Então, como ele está acima do RMG, o fundo não tem direito, então, de receber essa complementação por conta da vacância no WT Morumbi, tá? Então, 100% do resultado do SARI 11 vem dos aluguéis e não tem RMG, então, como alguns pensavam, inclusive eu. Então, realmente é bom que esclarece aí essa questão, que muitos fundos não fazem esse esclarecimento aos cotistas, né? Então, tem que ser bem claro. Vale destacar também que em setembro eles receberam no Imóvel Santander o primeiro aluguel, após o reajuste de IPCA de 10%, então, que também aí aumentou, então, a receita de aluguel do imóvel logístico de Santo André. Dentre as posições de FIIs temporários, zerar a posição no HGCR, que teve um pequeno aumento, né, nessas últimas semanas. Né, eles possuíam, e os resultados deles serão distribuídos ao longo do semestre, aí, do segundo semestre. Então, o fundo aí começando a se desfazer de alguns fundos de CRI, né? HGCR foi o primeiro. Em relação à quantidade de cotistas, de agosto para setembro, o fundo cresceu 6,3%, mais 1.665 cotistas na base do fundo, indo aí a mais de 28.100 cotistas, e a liquidez média no mercado secundário está em torno, liquidez média diária, tá? No mercado secundário está em 1,6 milhões, estão melhorando aí a cada mês, fundo aí crescendo, né, no mercado. Falando da carteira de ativos, então a gente verifica aqui que 50% da receita do fundo está vindo do WT Morumbi, né? Muitos fundos de papel acabaram reduzindo, né? Inclusive os da carteira do fundo reduzindo aí os seus rendimentos em setembro, né? Principalmente em agosto e setembro, e como o fundo como o fundo ele recebe os dividendos desses fundos, né? Que recebeu em setembro, referente a agosto, então agosto pegou o primeiro mês de deflação. Tendência que essas receitas diminuem mais ainda, porque quando um fundo tem outro fundo na carteira, acaba que os resultados só refletem no caixa do fundo que tem esse fundo 30 dias após o normal, né? Então é D+2 em relação ao regime de caixa do fundo que tem na carteira, tá? Então o fundo está pegando aí proventos desses CRIs que foram pagos em setembro, referente a agosto, e os de setembro pagos em outubro tiveram uma queda ainda maior, e o fundo vai distribuir somente em novembro, né, desses fundos que ele tem na carteira. Então a tendência é que esse resultado aqui dos fundos que ele tem na carteira reduza ainda mais para o próximo mês, tá? E a participação de cada imóvel, então WT Morumbi é a segunda participação, Santo André, os imóveis de logística normalmente tem um espaço maior, né? Mas em relação à receita, o WT Morumbi tem um valor agregado muito maior em relação aos seus aluguéis. Em relação aos segmentos dos inquilinos, né, então a gente verifica aqui que serviços e bens de consumo é a maioria
é quase aí 90% das receitas por atividade do inquilino. Distribuição da receita por inquilino, então a gente verifica aqui, né, a maioria da Brookfield Group, né, grupo Brookfield, né, vamos dizer assim, portuguesando, né, 13,2% da receita vem dessa empresa, né, 8,8% aí da Unilever e as outras mais distribuídas, e tem outras diversas ainda, 6,7% com receitas, participações menores que 1%, outras 7 empresas aí na carteira. Bom, carteira imobiliária, o fundo hoje está com uma ocupação física, né? Ocupação física de 93,8%, mas está com uma ocupação financeira total, né? 100%, não tem vacância financeira, né? Então, e em relação aos indexadores, a maioria dos contratos são indexados pelo IGPM, 70% indexados pelo IGPM, 21% pelo IPCA e o restante pelo INPC. E mais para baixo a gente verifica que os vencimentos, né, mais de 65% dos contratos vencem a partir de 2027 e as revisionais acontecem aí na maioria dos contratos nos próximos 2 anos. Então os contratos aí são revistos nos próximos 2 anos. Com relação ao portfólio, né, ao balanço do fundo, hoje o fundo tem 988 milhões em imóveis, em FIIs 161 milhões e em renda fixa ou caixa do fundo, né, que está bem gordo, né, mais de um mês de resultado aí que o fundo tem em caixa, 126 milhões de reais. O fundo tem obrigações a pagar de 155 milhões, não, de 55 milhões e um CRI, né, do WT Morumbi, que o fundo paga em longo prazo, né, 315 milhões de reais, e o patrimônio líquido então, do fundo atualmente está em 905 milhões de reais. Então, tem todos esses valores aqui, né? Ativos menos passivos, dá então o patrimônio líquido do fundo hoje um pouco mais de 900 milhões de reais. Aqui é os rendimentos, né? O fundo procura distribuir rendimentos linearizados durante o semestre, faz o ajuste realmente nos últimos meses, né? No último mês, na verdade, do semestre. Então o fundo distribuindo em 65 centavos, o máximo da estimativa, e hoje ele está com 77 centavos por cota de resultados não distribuídos. Em relação às negociações no mercado secundário, como eu falei, o fundo melhorando, né, o seu volume de negociação, ó, 34 milhões e meio que foi no mês de setembro, e aumentou também o volume diário, né, o volume diário também aumentou, né, ultrapassou aí 1 milhão e 600 mil de volume de negociação diária, então o fundo realmente ficando com uma liquidez interessante também no mercado. E nas informações contábeis, então aqui a DRE gerencial, a gente verifica que o fundo está com receitas ali estabilizadas, né? Teve uma pequena redução aqui de agosto para setembro, mas está bem estabilizado ali. Os FIIs reduziram, né? Basicamente a redução que teve aqui foram as reduções nos FIIs de papel que ele tem na carteira, né? Que distribuiu já pelo primeiro mês de deflação, vai pegar o segundo, vai diminuir mais ainda esse resultado aqui, né? Nos resultados que tiveram agora em setembro. E na renda fixa o fundo teve mais de 1 milhão de rendimento, né? Do caixa aplicado. Despesas do fundo 2,4 milhões, maioria então as despesas com juros 2 CRIs, que também pode ter um reflexo até positivo para o fundo por conta da deflação, né? Vamos ver para os próximos meses, 2 ou 3 meses, se a deflação ela vai refletir nessas despesas com juros de CRIs, né? Acredito que não vai ter muito, porque na verdade o que é reflexo nessas despesas com juros é aquele spread, né? Que tem normalmente aquele prêmio de risco que tem nas securitizações, nos CRIs que a gente avalia aqui dentro dos fundos, tá? E o resultado, 6,2 milhões e distribuiu 6 milhões de reais. Bom, vamos seguindo então aqui. Aqui ele fala sobre a localização dos imóveis, né? Aqui em São Paulo, os imóveis de lajes corporativas, né? 2 em São Paulo, 100% o Work Bela Sintra, e 75% de participação tem o fundo no WT Morumbi, esse imóvel aqui, né, o maior do fundo então, e que tem uma receita bem considerável aqui com relação à participação aqui, são diversas lajes, né, que o fundo tem lá, então o fundo detém em torno de 3/4 desse imóvel aqui, bem imponente ali na Avenida Morumbi, né.
E tem os imóveis de logística também em São Paulo, são dois, Santo André e Barueri. Então são os imóveis logísticos do fundo, 2 lajes corporativa, 2 imóveis logísticos. Os imóveis logísticos é 100% do fundo, não tem vacância. Então, inclusive teve 10% de reajuste no imóvel de Santo André nesse mês de setembro. E esses aqui são os fundos de CRI que o fundo tem na carteira. O fundo fez essas aquisições na última emissão de cotas, né? Preferiu então fazer essa estratégia aproveitando os altos rendimentos desses fundos, mas muitos aqui caíram muito no mercado, né? Então, no caso aqui do KNSC11 caiu bastante, né, no mercado. O Iridium também abaixou hoje, ficou abaixo dos R$100 hoje, né? Uns aqui já estavam estabilizados, né? Mas o que a gente viu mais foi a redução do valor da cota, né, por conta das deflações. Então, nos próximos meses aí a gente vai ter uma menor receita com relação às receitas dos FIIs aqui da carteira do fundo, ok? Então é isso aí, esse é o SARI 11, Fundo de Lajes Corporativas e Logística. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do SARI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista, 3% da minha carteira já há algum tempo, mais de quase 2 anos eu sou cotista do fundo. Gosto bastante do fundo, o fundo está crescendo, já está aí. Grandes empresas, né, são inquilinos do fundo, né, e o fundo tem um imóvel muito bem valorizado ali, numa área bem valorizada também de São Paulo, que faz aí o fundo ter, né, uma posição mais relevante com relação, né, aos imóveis ali locados, né, grandes inquilinos, grandes empresas. Acaba que nesse imóvel aí, como ele tem uma classe AAA, né, grandes empresas acabam se estabelecendo ali, o que dá também, né, um grau ali de confiabilidade nos contratos. Bom, é isso aí então. Deixe seu like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.